Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia. Pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Vamos fazer a leitura só até aqui. Esse texto é um texto que frequentemente nós temos lido e falado a respeito dele. Bom, nós estamos falando a respeito das últimas coisas. Na semana passada nós falamos a respeito de alguns dos que eu chamei de precedentes da volta de Cristo. Eventos que provavelmente, dependendo da linha e da visão escatológica, pode acontecer antes ou depois da vinda de Cristo. Eu estou seguindo uma linha que entende que esses eventos precisam primeiro acontecer para que Cristo se manifeste, ou seja, para que Cristo volte. E dentre esses eventos, eu aqui citei a grande tribulação, que se dá pela manifestação do anticristo. Também falei aqui a respeito de quem é, provavelmente, ou quais os aspectos específicos do anticristo. Falei a respeito da necessidade da pregação universal. O evangelho precisa ser pregado universalmente para que então Cristo volte. E nesse dia eu disse por que das razões. E hoje especificamente eu quero falar a respeito de um outro evento que deve acontecer antes de Cristo voltar, que é a grande apostasia e também a libertação de Satanás. Esses eventos do fim, bem como nós vimos, são eventos que destoam, em certo sentido, de tudo que já aconteceu na face da terra. Nós não estamos falando de algumas perseguições específicas em determinados locais. Nós estamos falando agora de coisas que vão acontecer provavelmente em todo o mundo, em um determinado momento e ao mesmo tempo, Estamos falando de um evento de grandes proporções, em que toda a maldade será manifesta na pessoa do anticristo, que vai produzir uma grande apostasia, que vai gerar uma grande perseguição e uma aflição nunca vista aos cristãos e os habitantes desse mundo, que vai enganar a todos eles, e que por trás de tudo isso não há outra pessoa senão o diabo, manipulando todos esses acontecimentos que já estão sob controle de Deus, já estão sobre a visão de Deus, e que tudo isso, embora aconteça, nada disso vai sair fora daquilo que Deus já nos predisse por meio da sua palavra. Então hoje, para a gente fechar essa série de acontecimentos que se darão antes da volta de Cristo, ou depois que assim o seja, nós vamos trabalhar a grande apostasia e a vitória de Cristo sobre o diabo, certo? Então, são dois pontos que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque depois disso nós já vamos caminhar para o fim do nosso estudo, tá? As próximas mensagens já são mensagens que já vão começar finalizar, vamos começar a concluir os temas para então chegar nos pontos mais específicos em que nós vamos
traçar uma linha cronológica, né, das visões que se tem a respeito destes acontecimentos. Então, por hoje, nós vamos falar destas coisas. Pode passar. A libertação de Satanás e a grande apostasia. Pode passar. Apostasia é o abandono ou desvio da fé. Ele é popularmente conhecido como apóstatas, pessoas que abandonam a religião ou mudam de religião. No Antigo Testamento nós vemos o ciclo da apostasia no meio do povo de Israel, que ora adorava a Yahvé e ora os deuses dos povos. Apostasia, irmãos, é uma prática que ocorre nos dias atuais. Todas as vezes que uma pessoa abandona a fé cristã, nós a chamamos de apóstata. Se apostatou da fé. Que significa a palavra em si? Abandonou a fé ou se desviou da fé. Quando a pessoa ela muda de religião, ela se torna um apóstata. Quando ela abandona a fé em si, abandona a comunhão, ela se torna apóstata. Então, a Bíblia ela fala continuamente a respeito da apostasia, e nós temos aí eventos relativos ao povo de Israel, em que esse trágico pecado ocorria com muita frequência. O povo, ora estava adorando a Deus, no templo de Deus, e ora começou a se desviar para adoração a outros povos, tá? Então, isso é muito perigoso, é um pecado detestável por Deus, assim como a idolatria, a apostasia tem aí o mesmo peso, o abandono da fé ou desvio da fé. Pode passar. Olha como a Bíblia fala a respeito da apostasia. Ela usa termos como se prostituir, adulterar, expor Jesus à desonra, pisar no Filho de Deus, tornar o seu último estado pior do que o primeiro. Alguns escritores, como Pedro, ele fala o seguinte a respeito da apostasia. Ele diz que em relação a ela, é a mesma coisa daquele ditado popular, de que a porca lavada voltou a rolar na lama. O cão voltou ao seu próprio vômito. E também nós temos, ainda na Bíblia, a ideia de que, em relação aos apóstatas, eles saíram de nós, mas não era um dos nossos. Existem algumas visões de fé, que quando uma pessoa, ela se apostata da fé, ela desvia da fé, eles entendem que na verdade essa pessoa nunca creu, entendeu? Principalmente a visão reformada, eles acreditam que alguém que crê de fato em Cristo jamais se apostata, entendeu? Mas isso é um pouco questionável, mas é uma realidade. Ora, pessoas que estavam fiéis a Deus, elas acabam se desviando e até abandonando a religião. Eu já vi pessoas, por exemplo, que eram do romanismo, eram católicas, converteram-se à fé cristã, tornaram-se obreiro, né, em igrejas, e agora voltou, né, à fé católica. Então, é um caso aí mais do que claro de apostasia. E todos os dias nós estamos vendo pessoas se apostatando, abandonando a fé, né? Abandonando as igrejas, abandonando Cristo. Isso é o que podemos chamar da apostasia. Não é uma prática nova. Nós vemos lá no Antigo Testamento o povo de Israel já abandonando frequentemente Deus. E aí uma das palavras para apostasia do Antigo Testamento é prostituição. Várias vezes os profetas usados por Deus, eles diziam que Israel estava se prostituindo com os deuses dos outros povos. E de fato é isso que acontece. Algumas pessoas se prostituem com outras religiões e outras com o mundo, né? E infelizmente é uma prática praticamente comum
como todo pecado, é uma prática comum. Comum no sentido de que é uma prática muito difundida. As pessoas abandonam a fé como se abandonassem qualquer coisa, entendeu? Não se tem um apego e uma reverência fidedigna para com Deus. Então, frequentemente você vê dentro das igrejas as pessoas simplesmente dizendo, não quero mais, e abandonam a fé. Isso é uma prática comum nos dias, embora seja uma prática detestável por Deus. Pode passar. O Novo Testamento fala tanto de uma apostasia repetida e contínua na história, que é essa apostasia que eu estou falando para os irmãos, essa apostasia que vem acontecendo desde lá de trás, desde o povo de Israel saindo do Egito, e até os nossos dias. E também a Bíblia, ela fala de uma apostasia que é distinta e que acontecerá no final, que se dará um pouco antes da volta de Cristo. Então nós temos dois tipos de apostasia, da mesma forma como eu expliquei para os irmãos que existiam dois tipos de anticristo. João, ele disse que os anticristos já estavam no mundo. E aí eu falei que estes anticristos que já estão no mundo é o espírito do anticristo, que se manifesta por meio de pessoas, de ações, de músicas, de filmes, de ideias, e se dá ao longo da história. Ao longo de toda a história da igreja nós vimos pessoas que odiavam a igreja, odiaram a Cristo e a perseguiram. Esse é o espírito do anticristo. Mas também João falou que no final viria um anticristo, que se trata de uma pessoa específica. Aqui nós temos o mesmo conceito. A apostasia é uma prática que se dá comumente ao longo da história, mas no final da história, um pouco antes, mas muito pouco antes de Cristo voltar, vai ser um tempo marcado por uma apostasia em massa. Um grande número de pessoas vão abandonar a fé simultaneamente ao mesmo tempo. Nós estamos falando da grande apostasia, não é uma apostasia como essa que vemos corriqueiramente, mas é uma apostasia em massa, e se dará provavelmente por causa da ação do anticristo, que estará sendo usado pelo poder de Satanás. Satanás guiará o anticristo, dará do seu poder a ele. Ele fala sinais e maravilhas, as pessoas olharão para ele e dirão, ali está o Cristo, e o seguirão, e abandonarão a fé. E digo mais, até mesmo os cristãos, que são vagarosos na fé, naquele dia, vão confundir o diabo com Cristo, e o adorarão. Pode ter certeza, a grande apostasia está aí para nos dizer isso, que muitos vão ser enganados, A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo não pode ser enganada, não pode, mas isso não quer dizer que eles não podem vir a se apostatar da fé, seja pela perseguição, que vai ser desencadeada, seja pelo medo da morte. Vamos ao primeiro texto. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui nós já vamos tendo um pouco da ideia do que é essa apostasia que se dá ao longo dos tempos. Esse texto que eu acabei de ler é um tempo, é o tempo de agora. É um texto que Jesus, quando começa a discursar, ele apresenta como o princípio das dores, princípio do grande sofrimento que há de vir sobre a terra. E nosso tempo é o tempo dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos pregadores, Em que sentido eles são falsos? Eles são falsos por causa da mensagem que eles pregam, não é o verdadeiro evangelho de Cristo, e são falsos porque não foram designados por Cristo. O seu chamado não é verídico, não foram chamados por Cristo, e não pregam a verdade de Cristo. Acho que
Muito se pode falar a respeito da postura dos pregadores, dos falsos líderes hoje, mas esses dois pontos o distinguem de qualquer coisa. Eles não são homens chamados por Deus, ponto. Segundo, eles não pregam a verdade de Deus, por isso são falsos. Não são chamados e são mentirosos. E eles têm gerado apostasia. Eles têm gerado frequentemente apostasia. Por quê? Nós temos a apostasia dessas pessoas que vêm para a fé, vêm para ouvir as mentiras dessas pessoas. De uma forma ou de outra, elas acabam tendo contato com Cristo, tendo uma falsa percepção do conhecimento de Cristo. E com o passar do tempo, elas acabam se desviando por completo e nunca mais voltam para a igreja. Como também nós temos cristãos que migram para a igreja de falsos profetas, de falsos pregadores. E lá eles acabam se pervertendo. É uma prática comum do nosso tempo. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias, Timóteo, muitos vão se desviar da fé, muitos vão se apostatar da fé, com coceira nos ouvidos, dando ouvidos para homens enganosos. O apóstolo Paulo usa um termo, coceira nos ouvidos. Na verdade, esse termo ele é apresentado para afirmar que as pessoas elas têm um tipo de incômodo em relação à verdade. Então elas procuram esses falsos mestres, porque eles tendem a pregar segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, eles tendem a trazer uma mensagem que é do agrado dessas pessoas que estão com os ouvidos incomodados com a verdade. E muitas pessoas têm buscado esse tipo de igreja. Então, o tempo dos falsos profetas é agora. O princípio das dores é agora. Os últimos dias é agora. Então, essas coisas já vêm acontecendo. E o amor das pessoas está se esfriando. É evidente, isso nós podemos ver por toda parte. Por exemplo, essas cadeiras aqui evidenciam em parte essa ideia, né? Quantas pessoas que não precisam aprender da palavra de Deus, ouvir essas coisas, né? Estar atento a essas coisas. E só vocês vieram hoje. Não quer dizer que as outras pessoas elas não estejam frias espiritualmente, mas de certa maneira isso pode ser um indicativo. Então precisamos ficar alerta. E ao mesmo tempo, nós temos aqui o texto que eu acabei de citar, que é o texto de 1 Timóteo. Paulo diz a Timóteo que pela revelação do Espírito, ele entende que nos últimos dias, que são agora, muitos vão se apostatar da fé. Então, o apóstolo Paulo já está traçando uma visão um pouco mais adiante, já perto da volta de Cristo, em relação à grande apostasia. Muitos vão se desviar da fé. Pode passar. Há, porém, uma passagem específica no Novo Testamento que inegavelmente aponta para a apostasia final que acontecerá imediatamente antes da sua volta. Alguém sabe qual é? Existe uma passagem que inegavelmente deixa claro que Cristo só voltará quando se manifestar a grande apostasia. Os irmãos sabem qual é essa passagem? Muito simples. Sabe? Eu acabei de ler. Pode passar. A passagem é essa que nós fizemos a leitura introdutória. Isso aqui é outra coisa. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, abra sua Bíblia. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Esse é o texto mais evidente que deixa claro para nós, né? É inequívoco a interpretação desse texto, que a grande apostasia ela deve acontecer antes que venha o dia do Senhor.
antes que Jesus volte. E se a grande apostasia só se dará no evento em que Jesus voltar, e a grande apostasia será pela operação e pela manifestação do espírito do anticristo, então nós estamos falando a respeito de que a grande tribulação, a manifestação do anticristo pelo poder do diabo e a própria apostasia, ela acontecerá com a igreja na terra, e a igreja vai participar desse grande evento, e nós vamos ver, se nós não morrermos, esse grande número de pessoas que vão abandonar a fé. Deveria ser observado, porém, que esta apostasia será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou, uma vez que no verso 7 Paulo diz que com efeito o ministério da iniquidade já opera, ainda que em 2 Tessalonicenses o apóstolo Paulo ele já diz que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, Paulo está se referindo ao espírito do anticristo que já está operando no mundo. Então, a apostasia é o tipo de prática que já está sendo todos os dias deliberadamente sendo percebida pelas pessoas, né? Já está sendo manifesta. Só que essa última apostasia, ela vai ser o ponto final, a culminação final, o ponto mais alto do estado de rebelião que os homens podem estar de Deus. Então nós vamos ver uma quantidade imensa de pessoas, né, em rebelião contra Deus, porque a apostasia é isso, é estar em rebelião contra Deus. Pode passar. O fator de intensificação da apostasia, ou seja, a apostasia ela vai ser intensa, porque o homem da iniquidade, né, que pelo poder do diabo fará sinais e prodígios mentirosos para enganar as nações. Ou seja, essa apostasia ela vai ser intensificada pela ação do anticristo, assim como não sabemos o dia da volta de Cristo, também ainda não sabemos o dia da manifestação do filho da perdição, que é o anticristo, embora não temos dúvidas, a julgar pelos sinais, que o tempo é oportuno. Veja, irmãos, nós temos tudo que precisamos para que o anticristo se manifeste. Tudo que nós podemos chamar da estrutura ou do palco para que o anticristo apareça, tudo isso já está pronto. Todos os sinais que Jesus falou a respeito, tudo já se cumpriu. Nós temos o melhor momento da história para que o anticristo se manifeste. Então não há mais nada que esperar, senão a manifestação dele, né? Nós acreditamos que muito em breve isso vai acontecer, a julgar pela situação do mundo, a julgar pela intensidade com que as coisas estão se dando, nós esperamos isso. A igreja em todo tempo espera a volta de Cristo. Só que para que Cristo volte, essas coisas precisam acontecer, esses sinais precisam se manifestar, e a igreja ela está sempre atenta, principalmente às movimentações mundiais, das lideranças mundiais. Isso nos deixa sempre atento para as coisas que estão acontecendo, porque todas as vezes que um sinal se cumpre da forma como Jesus apresentou, é um ponto em que nós temos que ficar alerta. Todas as vezes que você vê um sinal se cumprindo, você tem que lembrar das palavras de Jesus, porque os sinais são isso. Sinais são para que nós lembramos das coisas que estão para acontecer. Então nós podemos pensar que agora é o tempo oportuno, embora isso só vai acontecer no momento certo que Deus determinou, agora seria o momento ideal para a manifestação do anticristo. Por isso que nós precisamos vigiar em todo o tempo. Pode passar. Então, como nós vimos até aqui, os precedentes são os eventos que precisam acontecer antes da volta do Senhor. E dentre eles nós temos o Evangelho Universal, o Anticristo, a grande tribulação e a apostasia,
que serão os últimos sinais efetivos do fim. E além de tudo isso, temos a informação de que o poder que será utilizado pela besta para executar os seus intentos vem do dragão, que segundo João é o diabo e que segundo Paulo é Satanás. Agora nós começamos a entrar num ponto final. Quem está por detrás de tudo isso? Quem está manipulando o filho da perdição, o anticristo? Quem está promovendo os sinais que vão levar as multidões a adorá-lo? Quem está movimentando o pecado? Quem está fazendo com que os cristãos sejam perseguidos? Quem está lutando para destruir a igreja? Nós temos que por detrás de tudo isso, há uma força maligna que está atuando para intentar contra os fiéis, contra os santos de Cristo. E esse é o diabo. Pode passar. Jesus, ele venceu o diabo. Esse é o ponto que eu quero destacar aos irmãos. E isso aconteceu na sua primeira vinda. Jesus venceu o diabo. E isso aconteceu na sua primeira vinda. Quando Jesus voltar agora, Jesus voltará para que definitivamente o diabo seja julgado e lançado no lago de fogo. Então, a vitória de Cristo já ocorreu na primeira vinda. Na primeira vinda, Cristo venceu o diabo. E agora, na sua volta, ele definitivamente dará um fim a toda forma de maldade que está personificada na pessoa do diabo, Satanás. Por trás de todos os intentos malignos dos homens, em todas as épocas, sempre esteve o diabo, estimulando ações cruéis, enganando nações e atraindo a humanidade ao pecado. Por detrás de todo o pecado, por detrás de todas as práticas pecaminosas, em toda a história, sempre esteve o diabo. Aonde tem a prática do pecado, ali está demônios, atuando, movendo aquelas pessoas às práticas mais cruéis e mais intensificadas da maldade. Sempre, por detrás do pecado, há o diabo. Embora eu não esteja falando de que todo pecado foi o diabo que cometeu, eu não estou dizendo isso. O pecado é responsabilidade humana, mas por detrás da ação humana nós temos aí a influência do diabo. É isso que eu quero dizer. O pecado é responsabilidade humana, mas é influenciado pelo diabo e pela natureza caída dos homens. Pode passar. Jesus Cristo na cruz destronou o diabo e os seus principados e os expôs publicamente à desonra. Além disso, para que o evangelho pudesse ser proclamado, Jesus amarrou e recuperou aquilo que por direito pertence ao Criador, as vidas. Os textos apontam que isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Agora eu quero mostrar para os irmãos uma sequência de textos que deixam claro que o Cristo já venceu o diabo e que Cristo o amarrou. E aí eu vou mostrar para os irmãos o que significa isso, amarrou o diabo. Pode passar. O primeiro texto que nós temos está em Mateus no seu capítulo 12. Olha o que Jesus diz. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Esse primeiro texto aqui é um texto importante. Jesus está sendo questionado em relação da origem do poder com que ele faz milagres. E alguns acusam Jesus de fazer milagres pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios, segundo a afirmação do texto. E Jesus começa a dizer que os milagres que ele faz é pelo poder do Espírito Santo. E Jesus então profere esta parábola do porquê Jesus está fazendo milagres e operando sinais. Aqui nós vemos que
como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Jesus está dizendo o seguinte: como alguém pode entrar na casa de um homem valente para tomar os seus bens, sem que primeiro amarre esse homem valente? Então, quando Jesus está apresentando aqui o homem valente nessa parábola é Satanás. E os bens de Satanás são as vidas que estão sob sua influência, sob seu domínio, são as almas. Só que Jesus, ele é aquele que amarrou o valente, ou como nós vemos em outras traduções, ele é o mais valente, que amarrando esse valente, então pôde subtrair os seus bens, pôde tomar os seus bens. E é por isso que Jesus operava grandes milagres, é por isso que os discípulos de Jesus começaram a operar grandes milagres, é por isso que começou a haver no Novo Testamento um grande número de conversões. Por quê? Porque Jesus naquele momento já estava impondo sanções, limitações, restrições à ação do diabo. Então o diabo perdeu das suas capacidades, parte do seu poder, pelas restrições que Jesus impôs a ele. Um destaque importante aqui para a palavra amarrar, que é a mesma utilizada em Apocalipse no seu capítulo 20, que nós vamos falar daqui a pouco, que é um texto que também diz que Satanás foi amarrado. Então, preste bastante atenção. Jesus está aqui operando milagres e ele diz que esses milagres são operados pelo Espírito Santo, e isso é possível por quê? Porque ele já amarrou o valente, então ele agora vai tomar os seus bens. O valente é Satanás e Cristo é aquele que amarrou esse valente para então tomar os seus bens. Nós éramos parte dos bens de Satanás, né? Nós éramos partes dos bens do valente, que estavam sob o seu controle. Só que esses bens por direito são de Cristo, são de Deus, o nosso Criador. É por isso que pelo poder do Evangelho, Cristo nos tomou de volta para si, amarrando o diabo que estava nos enganando. Pode passar. Mais um texto. Referindo-se a Jesus, Paulo diz: ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha para você ver, todas as vezes que alguém converte-se ao Evangelho, o que está acontecendo é exatamente isso que Paulo está dizendo. A pessoa, ela é transportada do poder das trevas, do reino das trevas, da servidão das trevas do pecado, para o reino do Filho. Essa é a ação de Deus, e isso só pode acontecer, você só pode, na linguagem de Paulo, tomar alguém de um reino e transportar para outro, se você vencer aquele rei. Se você vencer aquele rei com que as pessoas estão sob sua escravidão, sob sua servidão. Então Cristo é aquele que venceu o diabo, por isso transporta pessoas que estavam sob o governo do diabo para o governo de Cristo. Paulo nos diz que Jesus nos livrou de um poder que estava sobre nós, que é o poder das trevas, nos aprisionando. E aqui nós estamos falando dessa prisão que os homens se encontram, é o engano. Todos os homens que estão presos no pecado, eles estão enganados, por isso que eles estão no pecado. E Cristo, pelo Evangelho, né, trouxe-nos a verdade, e essa verdade nos transportou para o reino do Filho a quem o Pai ama. Ou seja, o Evangelho mudou a nossa condição, e isso só foi possível pela ação do Filho, pelo Evangelho do Filho, que revela a obra do Filho. Então, o Evangelho especificamente, ele fala da obra de Cristo na cruz, ou seja, foi na cruz, é por meio da mensagem da cruz, que nós transportamos os homens do governo das trevas para o governo da luz. É dessa forma que Deus nos livra da situação de perdição e do engano que nos encontramos. Pode passar. Senhor,
os discípulos falando a Jesus: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus respondeu: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nem é necessário dizer que essas palavras não devem ser interpretadas como sugerindo uma descida literal do diabo desde o céu naquela hora, mas que o seu reino agora estava sob efeito de restrições. Veja, irmãos, os discípulos saíram para anunciar o evangelho, conforme o próprio Cristo determinou, e eles se maravilhavam, porque eles estavam vendo algo novo, algo que eles não tinham visto ainda. Os demônios estavam se submetendo por causa do nome de Jesus, ou seja, por causa da autoridade do nome de Jesus, os demônios eram repreendidos e obedeciam à autoridade do novo rei, do grande rei Jesus. E Jesus, ele fala que via Satanás caindo dos céus, sendo lançado, né? Olha que interessante, esse texto, ele nada mais é do que o próprio Jesus afirmando que esse reino, o reino das trevas, está em decadência. O reino das trevas já está sob efeito do poder de Cristo, já está sob efeito do domínio de Cristo, e já está sofrendo as restrições pelo poder de Cristo, do nome de Cristo. Então aqui é um texto maravilhoso da palavra de Deus, em que os discípulos viram o poder de Cristo só da autoridade do nome de Cristo. Cristo sequer estava presente ali, mas a autoridade do nome dele foi o suficiente para que os demônios se submetessem e fossem expelidos das pessoas, né? Aqui nós já vamos ver que o reino de Cristo começa a avançar, o reino de Cristo começa a se propagar por causa do nome de Cristo, entendem? Então, não podemos entender que o Satanás ele foi lançado dos céus como você lança alguma coisa de cima para baixo, mas aqui é evidentemente uma fala simbólica, né, dizendo que o governo de Satanás está sob restrições, está sobre impedimentos. Então houve uma limitação, né, nas obras do diabo. Quando nós falamos que o diabo foi amarrado e derrotado por Cristo, não entenda como se ele estivesse amarrado com uma corrente, literal. Mas o que na verdade nós queremos dizer é isso, que o diabo está sob restrições. Então, ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Não tem todo aquele domínio, não tem mais toda aquela ação, porque Cristo lhe impôs restrições para que a igreja pudesse cada dia mais triunfar e o evangelho pudesse ser propagado. Pode passar. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Outro texto importante da palavra do Senhor, e aqui nós vamos ver seu príncipe, dando a ideia do governo. O príncipe das trevas, Satanás, seria expulso, e isso estava prestes a acontecer de fato, quando Cristo fosse levantado na cruz. Então, quando Cristo foi erguido à cruz, que Cristo morreu por nós, ali Cristo estava expulsando o diabo, expulsando no sentido de lhe impondo restrições, né? Limitando o seu poder e limitando a sua ação. O diabo, ele está solto, mas ao mesmo tempo está preso. Ele está solto no sentido de que ele ainda pode atuar, ele atua. A própria Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. A própria Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo ainda pode agir, ele é um espírito, ele não pode ser preso com cadeias, como as pessoas pensam, amarrado com corrente, coisas do tipo. Não. O que acontece é que quando a Bíblia fala que o Satanás foi expulso, foi amarrado, foi aprisionado, ela está dizendo que foram impostas sanções que limitam a sua ação. Então,
ele é, como Lutero disse, é um cachorro bravo na coleira de Deus. Então, o diabo não pode ir além daquilo que Deus o limitou. Essa é a ideia de o diabo está preso, o diabo está amarrado. É interessante observar que a palavra aqui, traduzida por expulsar, é derivada da mesma palavra utilizada em Apocalipse para lançou o diabo no abismo, ou lançar Satanás no abismo. Em Apocalipse 20, no capítulo 3, nós temos a informação que o diabo foi lançado no abismo. E a palavra lançado no abismo e a palavra expulso têm a mesma raiz. Então, ambas têm o mesmo sentido. E os dois textos têm a mesma ideia, de que estava sendo impostas limitações ao diabo, de modo com que a igreja pudesse prevalecer e triunfar. Pode passar. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja esse texto é um texto também fundamental da palavra do Senhor, porque ele diz que Cristo, na sua morte, ele aniquilou aquele que tinha o poder da morte. Ele venceu o diabo. E aqui, veja que o escritor da carta aos Hebreus apresenta o diabo como aquele que tinha o poder, né? Ou o império da morte. Ou seja, é como se aqueles que morressem estavam sob sua servidão. Mas, por meio de Cristo, pelo poder de Cristo e pela crucificação, Cristo venceu aquele que tinha o poder da morte, o diabo, que tinha controle, de certa forma, a morte, que colocavam os homens debaixo da sua servidão por causa do medo que os homens tinham da morte. Cristo venceu. Aqui vemos que Jesus, na sua morte, ou seja, na sua entrega da sua carne e do seu sangue, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, ou seja, lhe impôs restrições, né? Aquele poder que o diabo tinha de amedrontar os homens por causa da morte, lhe foi sancionado. Então ele perdeu esse poder, porque agora nós temos a esperança da ressurreição. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós sabemos que nós também, se nós viermos a falecer, nós temos a garantia que nós vamos voltar à vida, assim como Cristo ressurgiu. Então, esse medo da morte, que era algo que Satanás usava a seu favor, foi desfeito, né? Por causa da ressurreição de Cristo e por causa da sua morte. Pode passar. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. João nos diz que Jesus, ao se manifestar, né, a vinda de Jesus a esse mundo, destruiu as obras do diabo, as capacidades do diabo, a autoridade do diabo, a ação do diabo. Isso não quer dizer que ele não pode cometer maldades, mas sim que não pode prevalecer sobre a igreja fiel a Cristo. Como eu disse para os irmãos, que por detrás de todo pecado, nós temos a ação do diabo, influenciando as pessoas ao pecado. Ele não pode fazer você pecar, mas ele pode te influenciar a pecar. E as pessoas, se derem lugar à natureza pecaminosa, o diabo vai achar lugar, porque ele acha lugar no pecado. Ele não acha lugar na vida daqueles que estão em santificação. Ele acha naqueles que estão no pecado. E aonde tem pecado, ele vai trabalhando. E é por ali que ele destrói a vida da pessoa. E todos os homens estavam debaixo da ação do diabo, porque todos os homens estavam no pecado. Mas quando Jesus se manifestou
Quando Jesus veio a esse mundo e deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, Jesus ali destruiu esse poder que o diabo tinha, de manter todos os homens debaixo da sua servidão. Então, novamente, agora a igreja fiel a Cristo, ela prevalece sobre o diabo, ela prevalece sobre o poder das trevas, ela prevalece sobre toda a força dos demônios e se mantém firme. Mesmo que passe por situações difíceis, mesmo que os demônios intentem contra os fiéis e façam diversas maldades contra eles, eles não podem ir além daquilo que Cristo permitir. Os demônios não podem prevalecer contra a igreja fiel, não podem. Não há possibilidades. A igreja ela tem que prevalecer, não tem escolha, porque a nossa vitória não é nossa. A nossa vitória vem de Cristo. Então, a igreja não pode ser perdedora, ela não pode perder, elas têm que manter fiel e da sua fidelidade sai a sua vitória. Da sua fidelidade a Cristo está a sua vitória. Então, Jesus Cristo, quando se manifestou em carne, para pagar pelos nossos pecados, ali ele estava destruindo as obras do diabo, ou seja, todos os poderes que eram próprios do diabo foram limitados pela ação de Cristo na cruz. Pode passar. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento da igreja, lembre-se da palavra fundamento, né? Porque a palavra fundamento na Bíblia, ela sempre está traduzindo a ideia da construção civil, né? Dos edificadores, dos templos, das grandes construções, com aquele baita fundamento que é o alicerce. Então, o alicerce da igreja é a ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que o inferno, ou seja, o império das trevas não pode vencê-la. É o que Jesus disse a Pedro, as portas do inferno. Portas aqui, nós podemos imaginar como as portas de uma cidade, as portas de um reino, né? O reino das trevas não pode prevalecer sobre o reino de Deus. O reino de Deus tem que vencê-lo, e já venceu, e essa vitória, ela não vai acontecer no futuro, essa vitória já aconteceu quando Cristo veio, na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, ele já decretou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Os cristãos, eles vão passar por dificuldade, eles podem vir a morrer, eles vão ser caçados, eles vão ser mutilados, né? E nós vimos tudo isso ao longo da história, mas isso não quer dizer que o diabo está prevalecendo, ele está atacando a igreja, mas a vitória da igreja não vai se dar lá na frente, ela já aconteceu. Esses que estão morrendo, eles voltarão em glória, para julgar as obras do diabo, para julgar nos últimos dias todos aqueles que perseguiram a igreja. Então, nós somos mais do que vencedores, nós já vencemos, nós não vamos vencer. Entenda isso, irmão, você não vai vencer, você já venceu. Você venceu no dia em que você aceitou Jesus. Esse foi o dia da sua vitória, esse dia você passou a ser vencedor. As coisas deste mundo não te tornam vencedor ou perdedor, como as pessoas costumam dizer. Você é pobre, você é um perdedor. Você é rico, você é um vencedor. Você é uma pessoa de destaque, você é um vencedor. Você não tem destaque algum, você é um perdedor. Em Cristo, isso não quer dizer absolutamente nada. A nossa vitória espiritual transcende qualquer coisa. Você pode ser um ninguém para as pessoas. A gente pode ser pessoas insignificantes para o mundo, mas isso não quer dizer nada, porque nós somos tão importantes que Cristo deu a sua vida em nosso resgate. Então Cristo nos dá valor, esse valor que o mundo não nos dá, nós temos em Cristo. Esse valor que até mesmo nós não achamos dentro da nossa família, não importa, Cristo nos dá,
Para Cristo nós somos preciosos, nós temos um valor para Cristo. E Cristo mostrou isso, dando-nos não somente a vida eterna, mas dando autoridade e nos concedendo de antemão a vitória. Então você não, entenda isso, leve isso para a sua vida. Você não vai ser um vencedor, você já é. E a sua vitória é a vitória de Cristo. Porque Cristo venceu, nós somos vencedores. Pode passar. Esse texto aqui também é muito maravilhoso. Diz assim: e despojando seus principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Quando Paulo fala a respeito desse texto, eu gosto desse texto por quê? Porque o que Paulo tem em mente é um rei que saiu em batalha. E esse rei que saiu em batalha, ele triunfou, ele venceu. E ao vencer, o que ele fez? Ele tomou todos os bens preciosos daquele rei a quem ele venceu, trouxe os seus bens para si, para o seu próprio governo, e quando ele voltou da sua guerra, é como se ele voltasse. Vocês já viram naqueles filmes antigos de guerra, quando o rei da cidade vencida e as principais autoridades vêm tudo amarrado atrás da carruagem? Vocês já viram isso? Como prisioneiros de guerra. E aí eles entram na cidade, e aí toda a cidade daquele rei vitorioso começa a bradar, a gritar, e começa a atacar pedras, começa a maltratar aqueles reis vencidos. O que tem por detrás desse texto é essa ideia. Jesus, ele despojou, né? Ele tirou os despojos, tomou os bens dos principados e potestades. Principado e potestade são governos. Principado é o governo de um príncipe. Jesus falou a respeito do príncipe deste mundo, que é Satanás. E potestade é uma outra esfera de governo. Potestade vem de poderes, né? Poderes governantes. Então, Jesus tirou os bens dos poderosos, né? E os expôs publicamente ao desprezo. Expor publicamente ao desprezo foi basicamente o que aconteceu com Cristo, que foi cuspido, né? Foi esbofeteado na presença de todas as pessoas. Jesus fez isso com os demônios. Tudo aquilo que foi feito com Jesus no seu corpo na terra, né? Jesus vingou a sua morte nos demônios e no governo de Satanás, expondo Satanás em público, publicamente ao desprezo, à humilhação. E isso aconteceu na cruz. Imagine só, ninguém poderia pensar que aquilo que estava acontecendo com Cristo, que fez com que os discípulos desanimassem e voltassem à sua vida, que gerou toda aquela aglomeração, quando colocaram Cristo na cruz, imaginavam que ali seria o fim, e na verdade não. Ali Cristo estava triunfando, ali estava sendo concretizada a vitória de Cristo. Ali todos os poderes das trevas estavam sendo subjugados e julgados, e sérias imposições estavam sendo postas sobre eles. Então, os termos principados e potestades indicam uma estrutura de governo maligno, que foi despojada, assim como um rei vencido em batalha, e obrigado a ser exposto publicamente como um despojo de guerra, né? Esses que vinham subjugados eram despojos de guerra, assim como o povo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor, em suas 3 incursões, levou essas pessoas, né, para Babilônia, eles chegaram lá como prisioneiros de guerra, como propriedade agora da Babilônia. E é assim que Cristo fez, né? Cristo humilhou as forças das trevas. Pode passar. Apocalipse 20, versículos 1 ao 3.
vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse texto aqui é um dos textos que eu deixei por último, que é um texto importante. Aqui nós estamos vendo a ideia de que o anjo que desceu do abismo e pôs Satanás dentro de uma grande, o anjo que tinha a chave do abismo e que tinha uma grande cadeia à sua mão e que aprisionou o diabo, nós estamos falando de um evento que não vai acontecer, mas um evento que já aconteceu quando Cristo venceu Satanás. Ali na vitória de Cristo, Satanás estava sendo aprisionado, e esse aprisionamento se justifica por essa quantidade de texto que nós acabamos de ler, que se deu no evento da crucificação. Quando Cristo foi crucificado, ali Satanás estava sendo amarrado. Só que não entenda que Satanás está sendo literalmente amarrado, como uma pessoa é amarrada. Todas as vezes que eu assim disser, eu estou dizendo que ele foi restringido, Foram impostas restrições, porque não se pode amarrar um espírito. E toda esta mensagem está em volta a uma grande quantidade de símbolos. Então, cadeia aqui e chave, elas dão a ideia de que alguma coisa está sendo aprisionada. Então, a ideia que está por detrás, que é importante que os irmãos destaquem. Esse período de 1000 anos, como está sendo posto aqui, que eu ainda vou falar em uma outra mensagem, não é um período de ano literal. Não é 999 mais 1, 1000. Não é o 1000 da matemática. Aqui nós estamos falando, assim como todo o Apocalipse, os números, eles são simbólicos, nós estamos falando aqui de um período de tempo. Um período de tempo específico. Ou um período de tempo completo. Quando esse período se encerrar, e nós entendemos que esse período é o período da crucificação, que é a primeira vinda de Cristo, até a volta de Cristo. Então, nesse sentido, nós já estaríamos no milênio, O milênio, ele é simbólico, é um período de tempo que se dá desde a época em que Jesus amarrou o valente até a volta de Cristo. E quando chegar ao final desse tempo perfeito, desse tempo completo, importa que Satanás ele seja solto. E quando ele for solto, vai ser o momento em que ele vai manifestar o anticristo. Vai ser o momento que Satanás, o dragão, vai dar poder à besta, que é o anticristo, para que ele comece a operar os sinais. E quando Jesus voltar, porque esse pouco tempo que Satanás vai atuar, é os poucos instantes que Jesus está para voltar. E quando Jesus voltar, Jesus vai definitivamente lançar o diabo para o lago de fogo. E ali, nós não teremos mais, nunca mais, a ação do diabo perto de nós. O diabo, os demônios, o pecado e os ímpios nunca mais serão um problema para a igreja de Cristo. É por isso que eu vou falar ainda a respeito das visões escatológicas, e essa visão é a visão menos burocrática e mais simples. Por quê? Porque quando Jesus voltar agora, ao final desse milênio que nós já se encontramos, já vai se resolver todas as coisas. Jesus vai julgar o diabo, vai julgar os demônios, vai julgar os homens, vai ressuscitar os mortos, vai trazer novos céus e nova terra e vai levar a sua igreja para o céu, para o seu reino. Então,
tudo isso vai se completar em um momento só. Mas é necessário que, por um pouco de tempo, ele seja solto, para que todos esses eventos que se darão, que é a grande apostasia pela ação do anticristo e da grande tribulação, aconteçam. Precisam acontecer, esses eventos precisam se dar. E esses eventos são relativos a isso aqui, ó. Um pouco de tempo em que Satanás será solto. Então, nós entendemos que o diabo ele está preso, no sentido de limitado por Cristo. E isso aconteceu na cruz. Esse evento aqui, do anjo que prendeu o dragão, se deu no ato da crucificação. Então, por um pouco de tempo, Satanás novamente terá em suas mãos a sua autoridade e dará a sua autoridade à besta e voltará a enganar as nações. Pode passar. O final do versículo 3 de Apocalipse 20 nos informa: e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso indica que pouco antes da volta de Jesus, o diabo será solto novamente e enganará as nações para que façam guerra contra a igreja. Porém, logo em seguida, Jesus voltará e exercerá um juízo final sobre o mundo. Lançará o diabo, a besta do mar e a besta da terra no lago de fogo para sempre. Pode passar. E aqui nós temos uma palavra para nossa reflexão, que é algo que eu já venho falando com os irmãos ao longo desse período, que diz assim: a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, nós temos o conhecimento daquele que é perfeito, Cristo Jesus. Nós não estamos mais no engano, na escuridão das trevas. Nós agora estamos no reino do Filho, no reino da luz. Você tem que viver como alguém vitorioso, porque você já venceu o maligno por meio de Cristo. E você tem que manter-se como um vencedor. Não deixe o pecado abrir espaço na sua vida. Não dê lugar a Satanás. Não dê lugar aos demônios. Porque se você der lugar, você vai perder essa vitória que você já ganhou em Cristo Jesus. Se você voltar para o pecado, se você se apostatar, se você abandonar a fé, você vai ser mais um destes que se apostataram ao longo da história. Não seja um apóstata, não abandone sua fé. Você já é vitorioso, você já venceu o maligno. Fique em Cristo, permaneça em Cristo, fiel a Cristo. E nisso consiste a fidelidade dos santos, na fidelidade a Cristo. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus.